Bom dia, Rafael Pizinha, estrategista Santander Private Bank, 1 de setembro. Então, ontem foi encerrado o mês de agosto e foi um dia marcado aí pela realização de lucros nos ativos locais. A Bolsa teve uma queda aí de 2,70% mais ou menos, com o Ibovespa vindo abaixo dos 100 mil pontos. E aí, no mês fechado, o declínio do índice foi de 3,44%. Assim, não é uma perda que deveria ser considerada dramática se a gente considerar que houve 4 meses seguidos de altas importantes que marcaram uma recuperação bastante rápida desde os piores momentos da crise. Não foi uma recuperação integral, mas ainda assim ela foi numa velocidade muito superior ao que muitos poderiam imaginar, Então, depois disso, seria natural até uma acomodação diante dos desafios fiscais que a gente está enfrentando nesse momento. No caso do câmbio, ontem a depreciação também foi importante e assim, no mês o real acabou com a perda próxima a 5%. A taxa de câmbio no ano ela sobe 36%. Aí é um movimento realmente bastante significativo e que reflete preocupação fiscal, todos os ruídos políticos. A taxa Selic, que nesse caso talvez esteja excessivamente baixa para um país emergente, com uma dívida pública que está indo para 100% do PIB, enfim. Na renda fixa, as taxas prefixadas também subiram bastante em agosto. Você pegar papéis com vencimento em 2025, por exemplo, teve elevação da taxa pré, de 70 pontos base, um pouco mais, um pouco menos, se você orbitar ali ao redor desses prazos. As taxas longas, inclusive, ao longo desse mês, elas se distanciaram mais das taxas mais curtas, nisso que a gente chama de aumento da inclinação da curva, que nada mais é do que os investidores exigindo prêmio de remuneração mais alto quando eles financiam o tesouro em prazos mais largos. Isso também é mais uma medida, a inclinação da curva de juros ela é uma medida também, uma proxy, uma referência para a percepção de risco. Ontem especificamente não dá para dizer que teve um gatilho para essa má performance dos ativos aqui. Foi até enviado o orçamento de 2021, sem contemplar o Renda Brasil, mas já era amplamente aguardado que não iria contemplar esse programa, desde a semana passada, a gente sabia disso. O texto, do jeito que ele está, ele respeita o teto dos gastos, prevê um déficit primário no ano que vem da ordem de 230 bi aí, é um número realista até. E a peça ela admite também que não vai ser prorrogada essa desoneração da folha de 17 setores aí, que é algo que vem sendo disputado no Congresso. Viu um veto do Bolsonaro que até pode ser derrubado ainda, está no processo de negociação. Mas assim, apesar esse orçamento que foi enviado ontem, vários analistas acreditam que ele não reflete a realidade e que ele ainda é passível de muitas mudanças, porque quando o programa de renda mínima for desenhado e concebido, ele vai entrar e vai precisar ser acomodado embaixo do teto, então ainda resta muitas dúvidas. Lembrando que a prorrogação do auxílio emergencial ela já deve ser anunciada hoje. Está tendo uma conversa programada aí entre o governo e os líderes dos partidos, o que é um importante avanço em termos de articulação política, assim, comunicar a intenção do governo para essas lideranças de uma maneira organizada antes de levar as coisas a plenário, facilita, melhora a fidelidade e evita as grandes surpresas na hora das votações, efetivamente. Então, o que a gente acha é que esse auxílio ele vai ser prorrogado até dezembro no valor de R$300, saindo dos atuais 600, e depois ele vai ter continuidade no programa de renda mínima que ainda está sendo modelado, como a gente mencionou. Enfim, assim, no Brasil a gente tem um quadro de tensão latente hoje, muita ansiedade com a situação fiscal, e isso se traduz nessa volatilidade incrível que a gente está observando. Então, oscilações enormes
de um dia para o outro, elas não precisam de uma causa óbvia, né, dentro desse regime de mercado que a gente está vivendo, né, que é um estado latente, permanente de tensão, né. A visão assim, é que não tem espaço para muito erro de cálculo político, porque o ponto de partida da dívida em 2021 já vai ser de 100% do PIB, e aí tem a pressão dos grupos organizados junto a essa tentação da popularidade que é trazida pelos gastos adicionais. Então esse jogo aí, ele deixa o mercado obviamente mais vulnerável, tá? A gente segue defensivo nas nossas alocações, nas carteiras, digo mais defensivos na verdade em relação ao que a gente estava 2, 3 semanas atrás, isso para preservar um pouco as carteiras depois da valorização forte que elas tiveram entre abril e julho. Então agora a gente acha que é preciso mesmo essa pausa para digerir todos os acontecimentos. A gente acha que esses desafios de agora eles vão ser superados, porque existe uma certa consciência no Congresso da relevância das reformas e tudo mais, só que às vezes você precisa de mais estresse, né, dos ativos, do mercado e tudo mais, antes de motivar e concretizar todas as mudanças, né? Então a gente está ainda meio no aguardo, uma visão construtiva, mas de curtíssimo prazo, acha que o ambiente ele ainda vai ter essa característica aí mais instável, tá? No exterior, por outro lado, as bolsas tiveram um excelente desempenho em agosto, o pano de fundo são esses dados econômicos fortes, resultado corporativo surpreendendo, política monetária frouxa, estimulativa, tem estímulo fiscal amplo nos países que têm moeda forte, que pode se endividar, e além do otimismo em relação ao desenvolvimento aí do tratamento das vacinas da Covid-19, né? Tem receio com a eleição americana, mas o resultado é tão imprevisível e os desdobramentos de democratas ou republicanos vencendo, eles também são difíceis de mensurar e o mercado não está operando necessariamente essas coisas com pessimismo nesse momento, né? Vamos lembrar que o S&P 500 fez máximas de novo, apoiado muito nas gigantes de tecnologia, né, o que gera uma certa vulnerabilidade, mas também essas gigantes de tecnologia, elas têm resultados sólidos, têm pouco endividamento, elas são beneficiadas por essa taxa de juro real muito baixa, então também você não vê de imediato algum evento que possa derrubar a cotação desses papéis, né, mas é óbvio que tem que ficar bastante atento, porque isso pode acontecer através de algo inesperado mesmo. Eu fico por aqui, bom dia a todos.